sistema nervoso e sensorial. Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Meu nome é Giovanni e eu vou falar do sistema nervoso. O sistema nervoso humano. A comunicação entre os diversos órgãos e células do organismo ocorre graças a dois eficientes sistemas de integração corporal: o sistema nervoso e o sistema endócrino. A organização do sistema nervoso humano. O SNC é composto pelo cérebro, cerebelo, bulbo e medula espinhal. O SNA parasimpático é o nervo craniano X para as vísceras, mais os nervos cranianos 3, 7 e 9 para a cabeça. O SNA parasimpático é a vértebra T1 até a T12 nos gânglios torácicos. O SNP são os nervos espinhais. E SNA parasimpático são os nervos sacros para as vísceras. E ali são os plexos, a cauda equina e o nervo ciático. O sistema nervoso central. O SNC, o encéfalo. O encéfalo tem cerca de 1,4 kg nas pessoas adultas e preenche totalmente a caixa craniana. O encéfalo forma-se no início do desenvolvimento embrionário. O cérebro é composto pelo telencéfalo e o diencéfalo. O troncoencéfalo é composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E o cerebelo é o cerebelo. As meninges. As meninges são três membranas concêntricas sobrepostas que revestem o encéfalo e a medula espinhal com o intuito de os proteger. São essas três membranas: a dura mater, que é a membrana mais externa, espécie resistente, estando diretamente ligada à superfície interior do crânio. É a face interior das paredes do canal vertebral onde se encontra a medula espinhal. Aracnoide. É a membrana média, fina e elástica, cuja estrutura forma uma rede semelhante à de uma teia de aranha. Pia mater. É a membrana interna, muito fina e delicada, firmemente fixada à superfície do encéfalo e da medula espinhal, de tal forma que penetra em todas as dobras e sulcos cerebrais e espinhais. O cérebro. O cérebro é a parte mais desenvolvida do encéfalo humano, constituído entre 85% e 90% da massa encefálica do crânio. Sua superfície é intensamente pregida, marcada por sulcos e depressões, que definem os giros ou circunvoluções cerebrais. Um profundo sulco longitudinal divide quase que completamente o cérebro em plena metade, formando os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. A camada mais externa dos hemisférios cerebrais é o córtex cerebral, constituído por mais de 20 bilhões de corpos celulares de neurônios. O córtex, por sua aparência, recebeu no passado o nome de substância cinzenta. A região mais interna dos hemisférios cerebrais é constituída por detritos e axônio, neurofibras, que levam instituições ao córtex e trazem dele instruções para o funcionamento corporal. Por sua aparência mais clara que a do córtex, recebeu o nome da substância branca. Cérebro. A parte exterior é o córtex cerebral ou substância cinzenta. No meio do cérebro é a fissura dos hemisférios, que divide um lado do outro. No meio, geralmente, fica a substância branca, e mais no meio fica o tálamo. Embaixo fica o hipocampo ou pé. Entre o cerebelo e o cérebro fica a ponte. E no meio do cerebelo fica o bulbo. Cerebelo. A manutenção das funções motoras, como a locomoção, o equilíbrio corporal e do tônus e o vigor muscular. Ponte, onde ocorre o cruzamento das vias motoras, que passam a ocupar na medula espinhal o lado contrário do que ocuparam no cérebro. Bulbo, presença de centros nervosos
relacionadas com batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e do tubo digestivo. E o exemplo: o cérebro ele faz o pensamento, o movimento voluntário, a linguagem, o julgamento, a percepção. O cerebelo ele faz o movimento, o equilíbrio e a postura. A ponte, a medula e o bulbo do tronco encefálico fazem a respiração, o ritmo dos batimentos cardíacos e a pressão arterial. A medula espinhal liga o encéfalo aos nervos espinhais. O fio é de aproximadamente 40 centímetros de comprimento. É protegido pelas vértebras meninges e líquido raquidiano. São relacionados com os atos reflexos. Aqui é o encéfalo e a medula espinhal. O sistema nervoso periférico. SNP é formado pelas vias que conduzem os estímulos ao SNC ou que levam até aos órgãos efetuadores as ordens. Emanadas da porção central, SNP compreende os nervos cranianos 12 e as espinhais 33, os gânglios e as terminações nervosas. Nervos. Feixes de fibras nervosas envoltadas por tecidos conjuntivos. Gânglios. Aglomerados de corpos de neurônio fora do CNC. Aqui do lado tem o axônio, que é essa ponta. A bainha de mielina, que é o que cobre o axônio. E essa bola é o gânglio nervoso. Sistema nervoso periférico. Nervos sensitivos são os que contêm somente fibras sensitivas, que conduzem impulsos dos órgãos sensitivos para o sistema nervoso central. Nervos motores são os que contêm somente fibras motoras, que conduzem os impulsos do sistema nervoso central até os órgãos efetuadores, os músculos ou glândulas. Nervos mistos contêm tanto fibras sensitivas quanto motores. SNP voluntário e autônomo. O SNP voluntário tem como função reagir a estímulos provenientes do ambiente externo e é constituído por fibras motoras que conduzem impulsos do sistema nervoso central aos músculos esqueléticos. SNP autônomo tem por função regular o ambiente interno do corpo, controlando a atividade dos sistemas digestivos, cardiovascular, excretor e endócrino. Ele contém fibras nervosas que conduzem impulsos do sistema nervoso central aos músculos lisos das vísceras e à musculatura do coração. E o exemplo: sistema nervoso periférico é dividido em somático, voluntário, o autônomo, involuntário, nos nervos, formados por feixes de axônios, cujos corpos celulares estão no CNC, córtex cerebral ou medula espinhal. São irrigados pelo sangue. Os gânglios, formados por corpos celulares de neurônios do SNP, receptores sensoriais. O sistema nervoso periférico autônomo, SNPA. O SNP autônomo, SNPA, é dividido em dois ramos, simpático e parasimpático, que se distinguem tanto pela estrutura quanto pela função. O SNPA simpático, os gânglios localizam-se ao lado da medula espinhal, distantes do órgão efetuador, e estimula as ações que mobilizam energia, permitindo ao organismo responder a situações de estresse. O SNPA parasimpático, os gânglios das vias parasimpáticas estão longe do sistema nervoso central e próximos ou mesmo dentro do órgão efetuador. Estimula principalmente atividades relaxantes, como redução do ritmo cardíaco e da pressão sanguínea. E o exemplo: do parasimpático, ele contrai a pupila, estimula a salivação, reduz os batimentos cardíacos, contrai os brônquios, estimula a atividade do estômago e do pâncreas e estimula a vesícula biliar. E contrai a bexiga e promove a ereção. O simpático dilata a pupila, inibe a salivação, relaxa os brônquios, acelera os batimentos cardíacos
inibe as atividades do estômago e do pâncreas, estimula a liberação de glicose pelo fígado, estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, relaxa a bexiga e promove a ejaculação. Tecido nervoso. Os chips celulares são os neurônios, que servem para a condução de impulsos nervosos, e as células da neuroglia, ou glia, manutenção dos neurônios. Neurônio. Neurônio é a atividade morfológica e fisiológica do sistema nervoso. É uma célula composta de um corpo celular, onde está o núcleo, e de finos prolongamentos celulares, que podem ser dendritos ou axônios. Dendritos são prolongamentos geralmente muito ramificados e que atuam como receptores de estímulos. Os axônios atuam como condutores dos impulsos nervosos e só possuem ramificação na extremidade. A morfologia do neurônio. O axônio é envolvido por um tipo celular denominado célula de Schwann. Células de Schwann determinam a função da bainha de mielina, invólucro lipídio, que atua como isolante elétrico e facilita a transmissão do impulso nervoso. Nódulo de Ranvier, região de descontinuidade da bainha de mielina, localizado entre uma célula de Schwann e outra, que acarreta na existência de uma constrição, um estrangulamento. Neurelema, a parte celular da bainha de mielina, onde estão o citoplasma e o núcleo da célula de Schwann. Exemplo. Ali é o núcleo, dentro dele tem um nucleolo, entre eles tem o dendritos e o corpo celular. Ali é o axônio, que vai até o nódulo de Ranvier, que fica entre o meio das células de Schwann e a bainha de mielina. E entre um e outro possuem a sinapse. Tipos de neurônios. Neurônios aferentes, sensitivo, normalmente situados no epitélio da superfície do animal, apresentando a característica de irritabilidade, detectando as modificações ao meio ambiente, tanto interno quanto externo, ou seja, são sensíveis aos estímulos externos ou internos. Neurônios eferentes ou motores. São especializados na condução do impulso nervoso ao órgão efetuador, que pode ser um músculo ou uma glândula no caso dos mamíferos. Neurônio de associação. Faz sinapse com o axônio do neurônio aferente de um determinado segmento do animal, passando pela corda ventral do animal e fazendo sinapse com o neurônio motor do segmento vizinho, permitindo que o estímulo recebido em um segmento provoque resposta a outro. A concentração dos neurônios de associação aumentou consideravelmente o número de sinapses, permitindo a formação dos gânglios cerebroides dos invertebrados e do encéfalo nos vertebrados. Exemplo. A sensação de dor na pele do dedo vai para o neurônio sensorial e o neurônio de associação leva os impulsos do neurônio sensorial ao neurônio motor. E o músculo do bíceps flexiona o antebraço. O neurônio motor já leva os impulsos da medula ao músculo. Condução do impulso nervoso. O percurso do impulso nervoso no neurônio é sempre no sentido dendrito, corpo celular e axônio, como podemos ver na imagem abaixo. Sinapses. Interneuronais é neurônio-neurônio. Neuromusculares seria neurônio-músculo. E neuroglandulares seria neurônio e célula glandular. Exemplo. Neurotransmissores estão presentes em vesículas na terminação do axônio. Chegada do impulso na terminação resulta
na liberação dos neurotransmissores na fenda simpática. Os neurotransmissores atingem o outro neurônio, desencadeando o impulso nervoso, como podemos ver na imagem ao lado. Células da glia, também chamadas de neuroglia, são membros que são menores que os neurônios e mais numerosos. Estão em várias funções, como sustentação do tecido, produção de mielina, remoção de excretas, fornecimento de substâncias, e células de glia são nutritivas aos neurônios, e fagocitose de restos celulares, e isolamento dos neurônios. Aqui podemos ver um exemplo das células de glia e suas outras facetas. Ato reflexo. Permite a reação rápida do organismo em casos de emergência. Resposta rápida sem a participação do encéfalo. Participa o nervo sensorial, medula, nervoso associativo e nervo motor, como podemos ver ao lado, que seria o exemplo do dedo ao encostar numa vela, que sentiria o calor e logo tiraria o dedo. Tálamo e hipotálamo. O tálamo e o hipotálamo estão localizados embaixo do cérebro. O tálamo atua como uma estação integradora e retransmissora de impulsos nervosos para o córtex cerebral. É um papel importante na regulação do estado de consciência, alerta e atenção. O hipotálamo é uma estrutura do tamanho de um grão de ervilha. Ele regula a homeostatose corporal, controla a temperatura, o apetite, o equilíbrio hídrico, centro de expressão emocional e comportamento sexual. Faz integração com os sistemas nervoso e endócrino. Exemplo. Aqui temos o exemplo do tálamo e seu posicionamento no cérebro. Nervos cranianos. Nervos cranianos partem do encéfalo em 12 pares, conectados ao órgão do sentido e músculos, principalmente aos localizados na região da cabeça. E aqui podemos ver o exemplo dos nervos cranianos e seu posicionamento no cérebro. Agora iremos falar de todos os nervos cranianos e seus sentidos. Primeiro nervo olfatório. É um nervo sensitivo e, como sugere seu nome, transmite impulsos relacionados ao olfato. Nervo 2, nervo opótico. Nervo sensitivo. Suas fibras estão relacionadas aos impulsos visuais. Nervo oculomotor. Seria o nervo 3. Nervo troclear é o nervo 4. E nervo abudescente, que é o nervo 6. Tem quase todos os mesmos significados, que seria nervos predominantes do tipo motor, responsáveis por informações relacionadas aos movimentos dos olhos, incluindo também o ajustamento do foco e de luz. Algumas fibras sensitivas atuam no que se diz respeito a informações relativas às condições musculares do indivíduo. Nervo 5. Nervo trigêmeo. É um nervo misto. Fibras motoras estão relacionadas aos músculos da mastigação e aos do tipo sensitivas. Enviam mensagem aos olhos, glândulas lacriminais, pálpebras, dentes, gengivas, lábios, palato, pele da face e o couro cabeludo. Nervo 7. Nervo facial. É um nervo misto. Fibras motoras fornecem impulsos relacionados à expressão facial e liberação de lágrimas, a saliva. Fibras sensitivas são responsáveis por aspectos relacionados à gustação. Nervo 8. Nervo vestíbulo-cocelar. Sensitivo. Está relacionado ao equilíbrio corporal e audição. Nervo 9. Nervo glossofaringêneo. Do tipo misto, sendo que as fibras sensitivas são responsáveis pelos impulsos originários da faringe, toxídeas, língua e carotídeas, e as motoras,
para levar impulso às glândulas salivares e músculos faríngeos. Nervo 10, nervo vago misto, relacionado aos batimentos cardíacos, funcionamento dos pulmões e sistema digestório, fala e deglutição. Nervo 11, nervo acessório do tipo motor, enviando mensagens aos ombros, pescoço, faringe, laringe e palato mole. Nervo 12, nervo hipogrosso, também motor, sendo responsável pelos movimentos do músculo da língua, faringe e laringe. Agora aqui temos exemplos dos nervos periféricos, onde podemos ver todos os nervos conectados aos ossos. Nervos periféricos. O sistema periférico é responsável pela transmissão dos estímulos do corpo ao cérebro e vice-versa. Compreende as fibras motoras e sensitivas dos nervos espinhais e cranianos e também os gânglios. Os nervos apresentam-se aos pares, porque um deles, o nervo sensitivo, transporta o estímulo e o outro, o nervo motor, a resposta. Alguns dos nervos cranianos apresentam-se de uma forma diferente, com os nervos acumulando a função sensitiva e motora. Seriam os nervos mistos. Os nervos espinhais localizam-se dentro do canal vertebral e saem pelos forames intervertebrais. Todos os nervos ramificam-se e, como as células do corpo localizam-se próximo a uma ramificação nervosa, possibilita as células enviarem e receber os estímulos de forma contínua, como podemos ver nos dois exemplos. Agora iremos falar sobre o sistema sensorial. Sistema sensorial: tato, visão, audição, paladar e olfato. Esses serão os temas que serão abordados agora no sistema sensorial. Tato. Tato, que seria a pele, órgão de revestimento interno do corpo, o maior órgão do corpo humano e o mais pesado, responsável pela proteção do organismo. Existem várias funções imunitárias, como a defesa, que seria o leucocitos, e também se tem o linfócitos e o mastocitos, principal órgão da regulação do calor e protege contra a desidratação, que é a pele. Funções nervosas, também se tem funções nervosas no tato, constituindo sensível do tato e metabólicas, como a produção de vitamina D, também a pele, e protege contra a radiação. Todas essas são funções da pele que estamos agora. A pele existe 3 camadas. A primeira camada é a córnea, como podemos ver no exemplo. A segunda é a epiderme, que está um pouquinho abaixo da pele. E a terceira é a derme, que está abaixo da segunda. E a terceira seria o tecido adiposo subcutâneo, que é o tecido mais embaixo da pele. O ciclo celular da pele. A pele normal produz cerca de 1.250 células por dia para cada centímetro. E essas células são provenientes de 27.000 células. A duração normal do ciclo celular da pele é de 311 horas. Como podemos ver aqui, existem várias fases o círculo celular da pele, como podemos ver aqui nas imagens ao lado. Sensores. Para obter as percepções táteis, temos terminações nervosas e corpúsculos, que é igual a receptores táteis. Aqui embaixo podemos ver tudo que está em nossa pele. Tudo, os sensores, tudo. Nas regiões de pele providas de pelo,
as terminações nervosas que captam as forças mecânicas aplicadas contra o pelo, que seria o que é a dor ao retirar o pelo, e receptores de Ruffini, são receptores térmicos do calor, ou seja, o calor do pelo. Como podemos ver aqui no exemplo ao lado, todo detalhado. Na pele desprovida de pelo e também no que está coberta por ele, encontram ainda 3 tipos de receptores comuns que irão ver agora nos próximos slides, mas também está aqui na imagem. O primeiro seria o corpus de Pacini, que capta especialmente estímulos vibradais e táteis, que seria a pressão. Também existe o corpus de Messiner. Estão nas saliências da pele sem pelo, como nas partes mais altas das impressões digitais. Percebe o tato leve. Também tem os discos de Mackey, de sensibilidade tátil e de pressão. Os movimentos de pressão e tração sobre a epiderme desencadeiam o estímulo. E terminações nervosas sensitivas aos estímulos mecânicos, térmicos e especialmente aos dolorosos. Exemplo. Aqui podemos ver um exemplo das informações citadas anteriormente. Bulbos terminais de Krause. Receptores térmicos de frio. Situam-se nas regiões litrófilas da pele, com as membranas mucosas, por exemplo, ao redor dos lábios e das genitais. Embaixo podemos ver um exemplo. Visão. No escuro é muito difícil, às vezes até mesmo impossível ver alguma coisa. É a luz que estimula o tecido nervoso nos nossos olhos e nos permite distinguir a forma, o tamanho, a cor, o movimento e a distância das coisas. Ao contrário do cérebro humano, nossos olhos não são particularmente bem desenvolvidos comparado com os dos outros animais. Muitos animais podem ver melhor no escuro, como por exemplo o gavião. Eles são capazes de descobrir um mini rato escondido na grama enquanto estão voando bem alto. Nossa visão é boa, mas não única. É o ponto mais forte do olho humano, é a visão das cores, e nossa habilidade de dizer a que distância está um objeto apenas olhando para ele. Nossos olhos são quase esféricos e estão alojados nas cavidades orbitais da face. As paredes do globo ocular são constituídas por 3 membranas: esclerótica, coroide e retina. Embaixo podemos ver um exemplo do crânio humano, onde podemos ver os olhos, onde que fica a parte dos olhos. Globo ocular. Cada olho é constituído por 3 túnicas, camadas externas, protetora. São a córnea e a esclera. Média, vascular. Compreende a íris, a coroide e o corpo ciliar. Interna, nervosa, é a retina. Esclera é a parte branca e opaca da camada externa do olho. É conhecida popularmente como o branco do olho. A esclera tem a força protetora e ajuda a manter a forma do olho. Conjuntiva é uma camada muito fina, transparente e com muitos vasos, que recobre a esclera na parte anterior do olho e a parte interna das pálpebras. Córnea é a parte transparente do olho, como se fosse um vidro de relógio. A córnea é a superfície de maior poder de refração do olho, visando formar a imagem nítida na retina e proteger a parte anterior do globo ocular. Íris é a parte colorida do olho, fica atrás da córnea, é vista porque a córnea é transparente. A íris possui em seu centro orifício chamado pupila. Pupila. A pupila, também chamada popularmente de menina de olho, ela regula a entrada de luz no olho, contrariando-se em ambientes iluminados e aumentando, dilatando no escuro.
coroide. É formada por vasos sanguíneos e responsável por parte da nutrição do olho da retina. Corpo ciliar. Forma um humor aquoso que preenche a parte anterior do olho. Possui um músculo ciliar que sustém o cristalino no lugar e altera a formação dessa acomodação, como podemos ver na imagem ao lado. Cristalino é uma lente transparente situada atrás da íris. Modifica sua forma para dar maior nitidez à visão. Acomodação visual, como se faz com um binóculo, permitindo a visão. Precisa-se de objetos próximos e distantes. Aqui embaixo podemos ver dois exemplos do cristalino e de sua posição. Com o passar dos anos, o cristalino perde sua elasticidade e a capacidade de mudar sua forma. Por isso, muitas pessoas a partir dos 40 ou 50 anos necessitam de óculos para perto, especialmente para a leitura, com o objetivo de compensar essa perda visual chamada tecnicamente de presopopia. A perda da transparência, a opacificação do cristalino, também frequente em pessoas idosas, é chamada de catarata e é frequentemente levada à cegueira. Olho com catarata e olho normal, como podemos ver. Vítreo, também chamado movítrio, é uma substância gelatinosa que preenche toda a cavidade posterior do olho, atrás do cristalino. O vítreo mantém a forma do olho, como podemos ver na imagem ao lado. Retina é a camada mais intensa do olho, formada por receptores especiais sensitíveis à luz. Esses transformam os estímulos luminosos em estímulos nervosos. Os estímulos são levados até o cérebro, e aqui podemos ver ao lado a imagem da retina. Ponto cego. O humano tem um pequeno ponto cego no olho, localizado no fundo da retina. Está situado ao lado da fóvea e é o ponto que liga a retina ao nervo óptico, estranhamente é desprovado de visão. Na figura ao lado é representada pelo ponto amarelo. Aqui temos duas figuras para representar o ponto cego e sua localização. Macula é a região central da retina, responsável por visão de detalhes, como leitura. E aqui podemos ver o exemplo. Nervo óptico é formado a partir da retina e conduz o estímulo visual ao cérebro. E aqui temos 3 exemplos do nervo óptico. Parte externa do olho. Músculos extrínsecos preenchem na esclera e fazem os movimentos dos olhos. São 6 músculos em cada olho e trabalham em conjunto entre si, como podemos ver nos 2 exemplos. Pálpebras servem para proteger os olhos, distribuem as lágrimas e removem corpos estranhos dos olhos. Protegem o olho de poeiras suspensas no ar, sobrancelhas e impedem que o suor o olfato e paladar. Os sentidos da olfação e da gustação são considerados químicos, pois dependem de estímulos e substâncias químicas sobre receptores especiais. O olfato. O olfato é o sentido que nos permite sentir os cheiros. O olfato vem do nariz, e dentro do nariz tem os cílios, receptor, célula de sódio, fibra nerviosa e o bulbo olfativo. O paladar. O paladar é um sentido que nos permite sentir os sabores. Como funciona o paladar? O paladar vem da língua, e dentro da língua tem a papila circunvalada, a papila unifiliforme, a papila fungiforme, e dentro das papilas circunvaladas tem a célula de suporte, célula receptora gustativa, o tecido conectivo, fibras de nervo craniano, poro gustativo, pelo gustativo e célula basal. Os sabores básicos são 4: doce, salgado, azedo e amargo. Todos os outros são combinações desses 4.
As impressões gustativas são percebidas por terminações de células nervosas presentes nas papilas linguais, também chamadas papilas gustativas. Essas papilas estão localizadas na mucosa e recobrem a língua. Os diferentes sabores são percebidos em diferentes regiões da língua. Para que possamos sentir o sabor de uma substância, é preciso que ela se dissolva em água ou na saliva. Assim, as células gustativas são estimuladas e os impulsos nervosos são conduzidos pelos nervos gustativos, as áreas cerebrais responsáveis pela gustação. Os impulsos são identificados como sabores. A audição. A orelha, órgão responsável pela audição, está dividida em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. As partes da orelha são na orelha interna, são os canais semicirculares, o caracol, o nervo vestibular e o nervo auditivo. E na parte da orelha externa é o pavilhão auditivo. E na parte da orelha média, o meato acústico, tímpano, os ciclos da orelha média, tuba auditiva, osso e nervo coclear. A orelha externa é formada pela orelha ou pavilhão auditivo e pelo canal auditivo externo. Toda a orelha, exceto o lobo, é constituída por tecido cartilaginoso, recoberto por pele. O canal auditivo externo tem cerca de 3 cm de comprimento e está escavado em nosso osso temporal. É revestido internamente por pelos e glândulas que fabricam uma substância gordurosa e amarelada, denominada cerume. Tanto os pelos como o cerume retêm poeira e micróbios, que normalmente existem no ar e eventualmente entram nos ouvidos. O canal auditivo externo termina numa delicada membrana, o tímpano. Orelha média. A orelha média é uma pequena cavidade situada no osso temporal, atrás do tímpano. Dentro dela estão 3 ossículos articulados entre si, cujos nomes descrevem sua forma: martelo, bigorna e estribo. A orelha média comunica-se também com a faringe através de um canal denominado tuba auditiva. Esse canal permite que o ar penetre no ouvido médio. Dessa forma, de um lado e de outro do tímpano, a pressão do ar atmosférico é igual. Quando essas pressões ficam diferentes, não ouvimos bem, até que o equilíbrio seja restabelecido. A orelha interna é formada por escavações no osso temporal, revestidas por uma membrana e preenchidas por um líquido. É constituído pelo vestíbulo, pelos canais semicirculares e pela cóclea. No interno do vestíbulo existem células nervosas relacionadas com o nervo auditivo. A cóclea é uma estrutura em espiral. Dentro dela estão as principais terminações nervosas da audição. Os canais semicirculares, 3 tubos em forma de semicírculo, não têm função auditiva, mas são importantes na manutenção do equilíbrio do corpo. O mecanismo da audição. As ondas sonoras que se propagam no ar estão recebidas pela orelha, daí passam para o ar que preenche o canal auditivo externo, até encontrar o tímpano, que entra em vibração. Essa vibração é transmitida aos ossículos e do ar que existe no ouvido médio. Atinge então as membranas da janela oval e da redonda. Dessa forma, o movimento vibratório propaga-se pelo líquido do ouvido interno. As vibrações captadas pela terminação das células nervosas da cóclea são transformadas em impulsos até que o cérebro que os transforma em sensações sonoras. Além da audição, a orelha interna também participa do controle do equilíbrio do corpo. Os movimentos da cabeça fazem com que o líquido interior dos ouvidos se agite e estimule as células nervosas dos canais semicirculares. Ao receber esses impulsos nervosos, o cérebro identifica a posição de nosso corpo no espaço, então envia ordens para que o músculo haja, mantendo o corpo em equilíbrio. O cerebelo, órgão que controla os movimentos musculares, também participa dessa ação. Exemplo. Aqui terminamos o nosso vídeo. Deixe um gostei no vídeo. Até mais, valeu.